capítulo 21, versículo 27, até o final do capítulo 22, versículo 30. Temos uma quantidade razoável de versículos, mas é uma narrativa interligada. E eu vou tomar ainda a liberdade de ler um pouquinho além e incluir o versículo 1 do capítulo 23, apenas por uma questão de contexto, de uma expressão que é mencionada nesse versículo 1 do capítulo 23. Então, peço que você, nesse momento, ouça com atenção a leitura da bendita e maravilhosa palavra do Senhor para nós nessa noite. Atos, capítulo 21, versículo 27, diz assim: Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia, gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva.
Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela tua boa palavra, tão cheia de ricos detalhes e com uma tese, uma mensagem tão central para nós. Deus deseja nos convencer de algo importante nessa noite. E às vezes a gente precisa que Deus nos mostre o quão importante essas coisas são. Então fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho, sabe qual? Desenhem um trem-bala. Um trem-bala. Sabe o que é um trem-bala? Aqueles trens bem modernos assim, sabe? E aí ele em cima do trilho, faz um trilho bem grandão, na folha inteira, desenha um trem-bala em cima do trilho, tá bom? Meus irmãos, a diferença entre polo negativo e polo positivo é essencial, minha cabeça já está lá na frente, é essencial para a compreensão de uma série de conceitos na elétrica, no magnetismo, conceitos químicos. E eu não sei se você sabe disso, mas os trens de alta velocidade, esses trens que a gente chama de maglev, né? Eles dependem dessa tecnologia avançada que ali na combinação entre polos negativos e polos positivos embaixo do trem, faça com que esse trem, na verdade, não tenha contato com o trilho. Ele flutua, literalmente, é um trem que flutua. Pela interação daquilo que é negativo com positivo e os balanços entre isso, esse trem, então, pode adquirir uma grande velocidade, ele não é atrasado pelo trilho e ele pode avançar em alta velocidade. Meus irmãos, esse texto de hoje, ele mostra como o Espírito Santo utiliza a relação entre algo muito negativo, um polo negativo, e a gente vai chamar ele de polo da violência, tá? E ao mesmo tempo a relação dessa questão de violência com a questão da consciência das pessoas. Esse vai ser o polo positivo, eu dei o nome no sermão, violência versus consciência. E de alguma maneira, nesse mistério dessa dinâmica difícil do mundo, o reino de Deus está avançando como um trem que está acima dessas coisas, se utilizando delas, para que os propósitos de Deus e o reino dele avance sobre o mundo. O mundo não é fácil, meus irmãos. Esse mundo aí que a gente vive é um mundo violento, a gente vai ver isso agora. Mas ao mesmo tempo, seres humanos com consciências estão sendo desenvolvidos, estão vivendo nesse mundo violento para a glória de Deus. E o reino de Deus tem a ver com isso. Então vamos ver primeiro essa questão da violência, tá? Primeiro ponto, o polo negativo, uma questão de violência. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final do livro de Atos e as coisas vão se intensificando. O texto nos diz que Paulo estava ali, como os jovens diriam, né? Estava de boa no templo, mas de repente alguns judeus da diáspora, vindo da região da Ásia Menor, se perturbam profundamente quando viram Paulo no templo, e de repente, o texto sem mais aviso diz que esses homens atacam Paulo no templo e o arrancam à força de lá de dentro. E o motivo para tal é porque a reputação de Paulo precedia. Paulo era conhecido como o perturbador da Ásia. A pregação do evangelho era interpretada por esses homens judeus como se Paulo estivesse falando contra a lei de Moisés, contra o templo, contra o povo de Deus, o que não era nada verdade. O livro de Atos mostra que Paulo, na verdade, explicava essas coisas, mas eles achavam que Paulo era seu opositor, que estava causando um tumulto social entre os judeus.
até mesmo ao ponto de acharem que Paulo estava ferindo a lei ao introduzir gentios, gregos no templo. E, meus irmãos, o texto fala que Paulo nem estava fazendo isso, simplesmente porque eles viram Paulo na cidade, na companhia de um efésio chamado Trófimo. Lembra, a gente falou de Trófimo, era um dos companheiros de Paulo. Eles viram Paulo na cidade com Trófimo e falaram: olha o que Paulo está fazendo, está botando os gregos para dentro do templo. E, meus irmãos, a notícia se espalhou rapidamente. O texto diz para a gente, a partir aí do versículo 30, que toda a cidade de Jerusalém se apressou para aquele local e se formou ali um enorme motim de violência, meus irmãos. Pessoas que queriam literalmente matar o apóstolo Paulo, o que está escrito aí. Começou uma pancadaria, um espancamento, meus irmãos, um festival de murros, de socos, de pontapés, uma multidão com sede de morte. E, de fato, Paulo teria morrido aqui de imediato, se a notícia também não tivesse chegado aos ouvidos do comandante da guarda romana, que falou: como é que está acontecendo? E corre para lá com os soldados, com seus centuriões. E quando a população viu, eles pararam de espancar Paulo. Então, o comandante ali, tentando tomar controle da situação, a primeira coisa que ele faz, ele manda acorrentar Paulo, põe uma algema em cada braço dele, e está tentando entender o que está acontecendo ali. Os versículos 33 e 34 falam que ele começa a perguntar para a multidão. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, ele não estava entendendo nada. Então ele dá uma ordem: levem Paulo para a fortaleza, para que seja então interrogado em separado. A gente vai entender o que está acontecendo aqui. Meus irmãos, mas os versículos 35 e 36 vão deixar claro que a turba estava tão enfurecida de ódio, que os soldados romanos tiveram que carregar Paulo, meio que acima da multidão, porque todo mundo queria bater. Imagina, pá! Meus irmãos, vocês já viram alguma cena como essa? Veja, não é a primeira vez que o livro de Atos fala sobre violência. Não é a primeira vez. Mas em nenhum momento no livro de Atos nós vimos nada que chegasse nem perto disso. Você consegue imaginar Brasília inteira, querendo espancar uma pessoa? Nunca vi isso aqui. Meus irmãos, então, de fato, o comandante, aqui os versículos 37 e 40 vão falar que o comandante romano ficou tão perplexo, né? Ele estava se perguntando: quem é esse homem que leva uma cidade inteira querendo matar dessa forma? E quando Paulo pede a oportunidade para falar uma palavrinha à multidão, e ele falou em grego, o comandante ficou surpreso: você fala grego? Eu estava aqui achando que você era um egípcio judeu que há um tempo atrás aí, foi o líder de uma revolução dos sicários. Já ouviram falar disso, meus irmãos? Na história tem a revolução dos sicários, em que 4.000 sicários causaram uma grande turbulência social. Sicários, a palavra significa literalmente assassinos, ou homens da adaga. Então, de alguma maneira, o comandante romano achava que Paulo, na verdade, era o retorno desse líder egípcio, judeu, que havia escapado quando o governador romano tinha suprimido a revolta. Mas não era só Paulo mesmo. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Por que de vez em quando as pessoas explodem em violência? Vocês já pararam para pensar nisso? Nos últimos anos no Brasil, nós temos visto alguns momentos curiosos, não é? Todo mundo lembra aí do 8 de janeiro, e isso ainda está muito presente na nossa cabeça por causa de ser muito recente. Mas a gente teve, ainda na época que a Dilma era presidente, também teve bagunça, vocês lembram? O pessoal quebrando tudo no Brasil. Não é pelos 20 centavos, lembra? Os bad blocks. Você tinha aqui no Brasil coisas que você fala assim: isso aqui não acontecia no Brasil, mas está acontecendo agora. Você começa a ver que as pessoas, quando elas se sentem ameaçadas, ou quando as suas vidas parecem ser alteradas, o seu status quo, por alguém que representa uma mudança, e essa mudança representa uma perda de algo que você considera muito valioso, as pessoas se explodem em ira, em violência, porque elas têm uma percepção enganosa de si mesmas e idolatram suas vidas, seus caminhos, sua retidão moral, se colocam acima de tudo e não podem tolerar que ninguém confronte seu estilo de vida e seus valores, e assim elas se tornam violentas. Meus irmãos, a Bíblia falava sobre isso. Tiago, capítulo 4, Tiago era o meio-irmão de Jesus, e quando ele escreveu o seu livro, ele lidou com esse assunto lá no capítulo 4, no versículo 1, quando ele disse assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais
e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. De onde vêm as guerras, meus irmãos? A gente vê as guerras acontecendo, onde é que elas surgem? Surgem dentro de nós. E é interessante porque a violência, ela tem uma capacidade de começar numa pessoa, mas ela prega em todo mundo, né? É um fenômeno de massas. Hoje existe toda uma psicologia aí que estuda a psicologia das massas, né? Os comportamentos de grupo. E a própria Bíblia falava sobre isso. Interessante, né? A gente não precisa da psicologia moderna, porque a Bíblia já falava em Provérbios 16, 29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quantos exemplos? A gente vê, por exemplo, no Brasil, momentos em que há certos linchamentos públicos, porque uma população olha para uma pessoa que é acusada de algum crime, às vezes nem tem provas suficientes, mas a população se revolta. E você já viu essas cenas, sai no jornal de vez em quando, né? Pancadaria. Torcidas de futebol. Meus irmãos, a gente conversa sobre futebol, a gente brinca, mas vamos falar de uma coisa ridícula aqui? O que é que leva uma pessoa a espancar outra pessoa, a entrar em briga com ela, quebrar tudo, por causa de 11 homens jogando uma bola num campo verde? De onde vem isso? Em 1985, na Bélgica, uma das maiores tragédias da história do futebol mundial foi aquilo que aconteceu na final da Champions League entre o Juventus e o Liverpool, em 85. Morreram 39 pessoas. 39 pessoas. Briga de torcida. Hoje existem o que a gente chamaria de linchamentos virtuais. Você sabe o que é um linchamento virtual? Sabe o que é uma campanha de cancelamento de ódio? É o que acontece no mundo hoje e no Brasil. Quando os indivíduos se unem para atacar uma pessoa específica ou um grupo específico, simplesmente porque eu discordo das ideias dele, e começa um processo de violência com palavras de ódio, com revolta, com xingamentos, com calúnias. E quando você vê, todo mundo já está revoltado e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E é curioso, meus irmãos, a violência virtual, ela se aproveita do anonimato, né? Do fato de que você está atrás de um computador, atrás de um celular, digitando sem ninguém ver a sua cara. Você não está literalmente dando a sua cara a tapa, mas as suas palavras ferem, suas palavras atingem. Reputações vão por terra, se por bem ou por mal, se justamente ou injustamente, mas a verdade, meus irmãos, é que nós vemos extrema agressividade. E meus irmãos, isso, só para ficar claro, eu sei que a gente está usando o exemplo do outro, né, da multidão, mas isso está em nós. Quer ver, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: de onde surgem as violências domésticas? De onde surge a violência doméstica? Meus irmãos, eu entendo que ela surge muito antes do ato de consumação final. Ela surge em momentos quando os nossos filhos estão brincando ainda, e eles não estão sabendo brincar direito, estão brigando pelo brinquedinho, aí de repente um deles faz assim, ó, levanta a mão, e você lá da cozinha com o olho de água fala, ó, o que você está fazendo? Vai bater no seu irmão? Mas quando vê, não deu nem para segurar, já foi, né? Plau! Irmão rolando para cá, irmão rolando para lá. Ah, meu cabelo. Crianças, cujas vezes a violência já está dentro delas. Elas respondem com uma ira violenta quando as coisas não saem do jeito dela, elas batem, esperneiam, se jogam no chão, batem nos pais, batem no rosto do pai. De onde vem isso, meus irmãos? Dessa ira que está dentro de nós. Veja, às vezes a sociedade acha que o problema da violência é o ato em si de bater. Meus irmãos, não é, ainda que seja um problema. Muitas vezes quando está se tentando resolver o problema da violência doméstica, mas ele bateu nela. O problema é muito antes. O problema é o coração irado. O impulso de bater advém da frustração de não termos as nossas vontades e os nossos interesses saciados. E quando o outro não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, eu vou lá e bato nele. É isso que acontece. Nós somos muito justos aos nossos próprios olhos e as nossas expectativas individuais ganham força. E a gente é incapaz de perceber o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, e vamos nos tornando violentos. Pessoas que da noite para o dia, né? Eu lembro quando saiu aqui aquela notícia triste de um cara que tinha uma vida tão boa. Eu não vou entrar em detalhes por causa das crianças aqui, meus irmãos, mas um diácono de uma igreja presbiteriana, da noite para o dia,
tomou a vida da sua esposa com 64 punhaladas. Como? Como? De onde vem isso? Meu Deus, será que ninguém sabia? Meus irmãos, tem um histórico de ira nisso aí. Tem histórico de corações orgulhosos. O texto de Provérbios 24, versículo 1 diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Meus irmãos, o problema da violência é que às vezes o texto está dizendo é que a gente admira de alguma forma a violência. A gente acha que ela é a solução para resolver problemas. E aqui eu não estou falando do justo uso da espada que a Bíblia diz em Romanos 13, quando as forças policiais ou o Estado têm autorização para fazer o uso da força para refrear o mal. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando nós achamos que a violência é o caminho, que a guerra é o caminho. Eu tinha um colega de escola, meus irmãos, que o apelido dele era Pancadão. Mas era pancadão porque ele só resolvia tudo no pancadão. Salmo 11, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Veja, meus irmãos, eu quero fazer essa pergunta para a gente. Será que às vezes a gente ama a violência? Eu não sou necessariamente contra o menino que joga um videogame, mas, meus irmãos, eu entendo que hoje está acontecendo um movimento de que a violência está tão presente, de forma tão normalizada, em videogames, em filmes e seriados, que nós temos ficado cauterizados, inclusive a gente aplaude e gosta. Tem filmes, gente, eu gosto de filme de ação, eu não vou mentir para vocês, eu gosto de filme de ação, mas tem filmes que são extremamente violentos. E no fim das contas, quando você percebe, você aplaudiu o filme não pela justiça conquistada, mas pela violência executada. A gente gostou de ver sangue. Olha o que o texto está falando, cuidado com isso, meus irmãos. Isso pode estar revelando um problema distorcido do nosso coração, de ira. E veja que agora o texto vai fazer, nós temos basicamente 2 grandes pontos nesse sermão, então agora o texto vai fazer um contraste entre esse polo negativo da violência, dos homens que se voltam contra Deus, eu vou entrar um pouquinho mais nisso, mas agora o contraste com a própria pessoa de Paulo, e nós vamos ver no polo positivo, alguém que entende e que tem uma consciência clara de si mesmo. Porque a pergunta é, como é que Paulo agora reage diante dessa multidão ensandecida? Se fosse eu, meus irmãos, às vezes a gente cede logo, né? A gente faz o que a multidão pede para não brigar, para não perder a vida. Mas Paulo, meus irmãos, está plenamente consciente de quem ele é, do seu chamado e da sua identidade. E eu vou resumir para você, porque agora o argumento de Paulo, que o texto fala que Paulo agora passa a falar em hebraico a eles, né? Interessante, Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, e a multidão faz ainda mais silêncio quando ouve o hebraico de Paulo. E ele vai começar a mostrar que ele não é tão diferente daquela multidão. A primeira coisa que Paulo vai dizer é sobre a sua origem judaica, que ele era tão judeu quanto eles, porque ele havia sido nascido em Tarso de Cilícia e criado em Jerusalém. Ele era de fato judeu. Se ele quisesse complementar aqui, ele teria usado as informações lá de Filipenses 3, quando ele disse, eu sou judeu verdadeiro, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele era judeu. Esse é o primeiro argumento que ele usa. Segundo argumento, era um argumento acadêmico, de que ele foi discipulado, ele foi treinado pelo rabino Gamaliel, está aí no texto, no versículo 3. Gamaliel, que era extremamente respeitado entre os rabinos, conhecedor da lei, instruiu Paulo na lei, então Paulo conhecia a lei, ele era zeloso em toda a lei, quanto às coisas de Deus. Ele ainda diz, eu sou tão zeloso com a lei, como vocês se julgam zelosos com a lei. Terceiro argumento, ele fala também que ele foi um perseguidor da igreja. Por causa da visão que ele tinha de mundo, do seu judaísmo, ele chegou ao ponto de perseguir os cristãos, que eram chamados da seita do caminho, está aí no versículo 4 e 5. Ele diz, veja, eu persegui a igreja a ponto de eu receber das mãos da liderança judaica cartas. Eu estava indo para Damasco, com cartas nas mãos, para prender homens e mulheres, para consentir com a morte deles. Ele menciona o fato de que quando Estevão morreu, ele estava lá, aos pés dele foram lançadas as vestes dos homens que apedrejaram Estevão. Mas o quinto argumento dele é de que algo aconteceu que foi além do controle dele.
Porque o próprio Deus, a quem ele julgava servir ao longo de todos esses anos, se revelou a ele no caminho para Damasco. Você lembra? Ele basicamente aqui vai recontar a história do testemunho dele, que nós já havíamos visto lá em Atos capítulo 8 e 9. Ele vai dizer que então uma luz brilhou do céu e derrubou ele perto do horário do meio-dia, e uma voz veio: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os companheiros dele ficaram confusos ao redor. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Jesus, o Nazareno. Paulo está deixando claro a realidade do Evangelho, de que esse Deus, na verdade, é o Deus Jesus. E ali ele fica literalmente cego, né? Cego no seu entendimento, mas cego dos olhos. E ele fala: o que eu faço agora, Senhor? E o texto fala: então entra na cidade onde você ia entrar, quando você chegar lá vai ter um judeu piedoso aguardando você, o nome dele é Ananias. Meus irmãos, outro judeu, que era um judeu verdadeiro, mas seguia Cristo. E quando Paulo então chega, esse judeu chamado Ananias vira para ele e fala: meu irmão Saulo, Saulo, meu irmão, o Senhor quis te alcançar desde antes da fundação do mundo. O Senhor quis te alcançar para ser testemunha a respeito de Jesus. E Ananias então se torna um instrumento de cura, e Saulo fica curado da sua cegueira. Veja, meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo. O verdadeiro judaísmo não é esse da violência de vocês. O verdadeiro judaísmo é do Deus que sempre se auto-revelou. Não fui eu, Paulo, que criei uma seita, que criei uma religião, que agora falei: agora eu sou cristão. Não, foi Deus que me alcançou. Foi Ele que se revelou. E agora esse Deus estava confirmando a Paulo que ele seria um missionário. Quando Paulo saiu dali, ele recebeu por êxtase uma visão, é o que ele diz. Recebeu essa visão. E nessa visão, a visão dizia que ele deveria sair rapidamente de Jerusalém, porque as pessoas rejeitariam ele, porque agora Deus estava enviando para que ele fosse um missionário aos gentios. Aos gentios. Meus irmãos, note que Paulo está plenamente consciente de si mesmo nesse momento. E aqui, meus irmãos, eu quero que você perceba, porque o grande ponto desse texto para mim e para você é mostrar o que é uma consciência. Eu passei a minha semana inteira tentando, a partir do texto, trazer uma definição muito clara do que é uma pessoa que sabe de si mesma e entende a sua identidade nesse mundo. Meus irmãos, consciência aqui nesse texto está sendo definida para a gente como a convicção que flui do esclarecimento, do entendimento, da iluminação, que surge a partir de um encontro com a verdade de Deus, um contato pessoal com a verdade de Deus, que abrem os nossos olhos para a realidade espiritual do mundo e nos atiçam um interesse genuíno que outros agora conheçam essa mesma verdade. Meus irmãos, essa é a consciência de um cristão na Bíblia. De novo, olha que interessante, vou falar de cabeça. É a convicção que flui de um entendimento claro da verdade de Deus, que abre os nossos olhos, porque a gente entra em contato com essa verdade que é inevitável agora. A vida de Paulo virou de cabeça para cima, naquele encontro, naquele momento, e ele não podia mais desver o que ele viu, ele não podia mais desouvir o que ele ouviu. E agora ele sabe quem ele é, porque essa voz o convoca para ser um emissário aos gentios, e ele vai aos gentios. A ponto, meus irmãos, deste homem está disposto a sofrer linchamento público de uma cidade inteira. O nome disso é convicção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar? E essa pergunta que eu vou fazer vale para todo mundo, porque eu já tive essa pergunta várias vezes na minha vida. A gente sempre ouve os relatórios missionários daquelas pessoas nos países em perseguição, difíceis, que sofrem por Jesus e chegam ao ponto de morrer por Jesus, não é? A gente sempre ouve essas histórias. Na Índia aconteceu tal coisa, no Quirguistão aconteceu tal coisa, na Nigéria uma família foi fuzilada. E a gente sempre se pergunta o que a gente faria se a gente estivesse nessa situação, é ou não é verdade? Sim, em algum momento você vai fazer essa pergunta, rapaz. Se fosse eu, se fosse aqui agora, se entrasse uma pessoa aqui na igreja com uma arma e apontasse uma arma na minha cabeça e na direção dos meus filhos, nega Jesus senão eu te mato, o que a gente faria?
Porque a pergunta desse texto é essa, meus irmãos: de onde vem a fibra espiritual e a convicção suficiente para nós sermos capazes de dizer, pode matar, pode matar? Meus irmãos, essa convicção só pode vir se aquilo que estiver dentro de mim for maior do que as ameaças e a força que estiver contra mim do lado de fora. Em outras palavras, eu só serei capaz de pensar assim se maior for aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Débora terminou de ler agora o livro Peregrino, do John Bunyan. Você deveria ler esse livro, viu? É só o segundo livro mais vendido da história. Eu sei que todo mundo acha que é aquele livro do Cervantes lá, mas o livro mais vendido da história é a Bíblia, e o segundo é o Peregrino, de John Bunyan. Você tem que ler. E logo no início do livro, para dar spoiler, mas não é spoiler, porque se você não leu, você teve 300 anos para ler, então o problema é seu. Logo no início do livro, ele vai contar a história do cristão, e o cristão, ele morava numa cidade que é basicamente uma cidade da culpa, uma cidade do pecado, da destruição, que é dado o nome no livro. E ele, de repente, ele se vê com uma ideia de que ele quer ir para a cidade celestial. Ele ouve falar de uma cidade celestial. E quando ele começa a contar aquilo para as pessoas falam assim, você está ficando doido, cara? Como é que você vai sair daqui? Você não pode passar o limite da borda do nosso território. Mas quando você lê o livro, você percebe que, na verdade, essa ideia do cristão veio porque ele descobriu um livro. Um livro, né? Descobriu um livro. E ele começa a ler esse livro, ele não consegue parar de ler o livro. De manhã, de noite, de tarde, todo dia. Ele vai para o trabalho, leva o livro. Ele vai fazer uma atividade, ele leva o livro. Ele não consegue parar de ler o livro. E nesse livro ele descobre que existe essa cidade, que o dono dela é o Rei Celestial. E de repente a alma dele começa a clamar, a partir desse conhecimento, a alma dele começa a clamar pelo desejo de se ver livre da cidade da destruição, porque o livro começa a dizer que essa cidade vai ser destruída, por causa do fardo do pecado. Inclusive ele percebe que agora ele tem um fardo nas costas, que ele nunca tinha notado tão grande, que é o fardo do pecado, ele tem que carregar aquilo. Mas o livro começa a moldar a mente dele, e ele quer ir para essa cidade celestial. E ele vai. É um livro difícil, porque é uma decisão difícil, porque ele vira para a esposa dele, para a Cristiana, e fala assim, Cristiana, vamos com os meninos. E ela fala, como assim? Quem em sã consciência faria uma coisa dessa? E a espada de Cristo acaba vindo dentro da própria casa, porque ela fica para trás no primeiro momento, depois ela vai, mas ela fica para trás, os meninos ficam para trás, e ele vai sozinho. E ele vai, e no caminho, enquanto ele está indo nessa jornada difícil, o rei da cidade celestial vai enviando auxiliares e pessoas para ajudar ele nessa jornada. Então, de repente, aparece um amigo que é o fiel, aparece um outro que é o esperança. Pessoas que vão ajudando ele. E vão moldando a consciência dele enquanto ele está nessa jornada, mas ao mesmo tempo o rei das trevas vai enviando outros servos que vão tentando desestimulá-lo, aumentar a incredulidade dele, fazendo tropeçar. Uma hora ele cai num rio de lama. E meus irmãos, esse cristão na jornada, é o livro, tá? Eu estou falando do livro. Esse cristão na jornada, a vida eterna vai sendo a sua mente moldada por ajudadores que querem moldar positivamente e atrapalhadores que querem moldar negativamente. Parece ou não parece com a minha e com a sua vida? Porque a nossa consciência, meus irmãos, a questão é essa, a nossa consciência está sendo, nesse momento, tanto edificada por uns, quanto destruída por outros. E a pergunta, eu tenho uma pergunta tão central nesse sermão de hoje à noite, meus irmãos, é que se nós temos clareza quanto à nossa identidade para darmos conta do recado desse mundo aí fora. Porque de fato, meus irmãos, a nossa consciência precisa ser testada, ela precisa ser construída. Muitas ações que trazem a impressão de uma boa consciência são condenadas diante de Deus como perigosas, como prejudiciais e destrutivas. Nem toda moeda que tem selo de moeda, que parece moeda original, é uma moeda genuína. Muitas vezes a moeda falsificada tem o selo de moeda e não é verdadeira. A única forma de você descobrir que se uma moeda é boa é você colocar ela na balança de precisão, que vai verificar o metal daquela moeda. O peso dela. Meus irmãos, a nossa consciência, ela é colocada na balança de precisão para ver se ela é verdadeira. Por princípio de um outro versículo da Bíblia, em Mateus 6:22, que diz, são os olhos a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que age em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Se isso vale para os olhos, existem também os olhos da consciência. A consciência deve ser testada com base nos princípios da palavra e no espírito do mestre, para saber se a gente tem uma identidade firmada no lugar certo. Meus irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Por que tantos de nós que crescemos na igreja, observamos um fenômeno que acontece de pessoas que saem da igreja? Já parou para pensar nisso? Por que tem gente que nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, e de repente, em algum momento na sua adolescência, vida adulta, ele sai fora para nunca mais voltar? Já pararam para pensar nisso? Ué, essa pessoa não sabia? Fazendo um aconselhamento recentemente, uma conversa muito boa, o irmão compartilhou comigo que ele era um desses que nasceu em lar cristão, pais crentes, mãe crente, irmãos crentes, e sempre tudo foi muito fácil na vida dele, as oportunidades sempre fáceis, sempre com a família toda na igreja. E de alguma maneira, ao longo dos anos, ele sem perceber, a consciência dele foi se convencendo de que ele era uma pessoa muito boa, com todas as oportunidades, estudou em boa escola, fala não sei quantas línguas, é uma pessoa de fácil relacionamento social, nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca fumou ninguém. E de repente a consciência dele se convenceu de que ele iria para o céu porque ele é uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Só que de repente você percebe que essa mentalidade farisaica e auto-enganada destruiu você sem você perceber, porque dentro de você está vazio. Você era um religioso que a vida inteira se convenceu que você é uma boa pessoa, mas você olha para dentro de você com pecados cruéis, profundos, dúvidas. E você percebeu que você construiu a sua consciência no fundamento errado. Não foi no evangelho, foi num falso evangelho de moralismo, legalidade e autossalvação. Meus irmãos, não basta dizer parece-me certo. Devemos perguntar se as nossas linhas de conduta ressoam na balança de precisão de Deus, não na nossa. Como Paulo, que vem diante da violência dessa multidão, e em vez de defender-se a si mesmo como alguém muito bom, simplesmente falar, veja, não façam isso comigo porque eu sou um compatriota judeu de vocês, ele poderia ter usado esse argumento, ele fala, não, foi Cristo que me alcançou na minha cegueira. A minha consciência foi transferida de uma autossalvação para uma salvação que vem dele, para uma vida que está nele. Se por um lado, meus irmãos, uma multidão se torna violenta por causa da sua consciência quebrada, o Evangelho restaura a consciência e nos afasta da violência. A ponto de, e aqui caminhando para o final do sermão, Paulo está disposto a sofrer violência por causa da sua consciência. E é assim que o texto termina por hoje, meus irmãos. Veja aqui, e é meu último ponto, um Deus que está disposto a governar sobre violência e consciência para usar essas duas coisas para avançar o trem do seu reino. Porque quando Paulo lá no discurso dele ali, no versículo 22 do capítulo 22, quando ele menciona a palavra de que Deus ia mandar ele para os gentios, a população falou, não, para com isso. Alguém cala a boca desse homem porque ele não merece viver. Literalmente foi isso que foi dito. Eles queriam matá-lo a qualquer custo. Então o comandante da guarda manda ele entrar lá, prenda ele e nós vamos açoitá-lo para descobrir o que está acontecendo aqui. Aí quando está lá Paulo e o centurião sozinhos lá dentro, ele vira para o centurião e fala assim, é lícito fazer isso que vocês vão fazer? Vocês podem açoitar um cidadão romano sem um processo legal? Para verificar o que está acontecendo. O centurião ficou assustado. Como é que é? Você é cidadão romano? Ele corre lá no comandante da guarda. Comandante da guarda, o que você está prestes a fazer? O homem é cidadão romano. Ele, como é que é? Ele corre lá em Paulo. Paulo, és tu romano, Paulo? Sim. Ficou receoso. Obviamente, meus irmãos, Paulo era crente, mas ele não era estúpido. Ele sabia
que haviam estratégias. Ali não era o fim da linha dele. Por profecia, ele havia recebido a palavra de que as coisas não terminariam ali. Ele ainda teria oportunidade de pregar perante o Sinédrio, perante o governador Félix, ainda tinha muita coisa para acontecer. Então, de fato, o comandante da guarda falou, não faz nada com ele não, mantém ele preso aí, na manhã seguinte a gente leva ele na frente do Sinédrio, para ele fazer a sua defesa, a sua apologia. Meus irmãos, quando nós temos a nossa consciência cativa a Cristo, sabendo que o mundo é violento, por que nós cristãos não lançamos mão da mesma violência para avançar o reino de Deus? Quer ver? Sabe quem faz isso? Os muçulmanos. Podem até negar, podem não gostar quando a gente fala isso, pelo menos alguns deles. Mas se você abrir o Alcorão, você vai perceber que o sistema completo de salvação pressupõe também o aniquilamento dos infiéis, o tempo inteiro. Por que nós, hoje, não estamos fazendo isso ativamente? Porque, meus irmãos, a lógica de quem tem a sua mente cativa a Cristo é ser como Cristo. Que para resolver o problema da violência desse mundo, ele decide sofrer o dano em lugar do violento. Posso provar isso para vocês? Olha Gênesis 6, por exemplo. Deus olha para o mundo e o mundo estava cheio de impiedade, de maldade, de violência. Mas de repente tem uma família que ele fala assim, tem aquela família ali, Noé e sua esposa e seus filhos, achou graça diante de Deus. Meus irmãos, não era porque a família de Noé não era uma família de pecadores iníquos, não, eles eram. Mas Deus olha para eles a partir do seu amor e fala, eu vou salvar aqueles ali. O mundo ia morrer em água, um dilúvio causado pela própria iniquidade, algo que nós sofremos a justa punição daquele que nos pune por causa da nossa violência, dos nossos crimes diante de um Deus santo, mas Deus decide construir uma arca, e quem vai sofrer não é Noé e seus filhos, mas é a arca no lugar deles. Quem é que ia por 40 dias e 40 noites receber água no casco? A arca. A arca. Então, meus irmãos, o método do evangelho estava sendo dado ali. Deus provê algo para sofrer violência no nosso lugar. Nós que mereceríamos, novamente, a ira santa de Deus, por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia. Então, o que Deus faz? Ele se tornou uma arca em nosso lugar. Cristo não ficou na teoria, Ele veio à terra, vive a lei de Deus entre os homens. E voluntariamente, o que me espanta, porque não há nenhum presidente no mundo que em sã consciência faria isso. Você conhece algum presidente no mundo? Que entraria no sistema carcerário e fala assim, pode liberar todo mundo que eu pago a pena de todo mundo aqui. Você conhece alguém que faria isso? Mas senhor presidente, veja, muitos aqui são assassinos, estupradores, defraudadores financeiros, defraudadores. Tem gente aqui que mexe com toda sorte de coisa, feiticeiros malignos. Pode liberar todo mundo, eu pago. Eu sofro a pena que for no lugar desses criminosos. Meus irmãos, o Deus de amor é o Deus que decidiu receber em seu corpo violência pelas mãos dos pecadores. Naquela via crucis, Jesus foi vilipendiado, xingado, caluniado. Falaram da mãe dele, do pai dele, da família dele, da reputação dele. Jesus foi apedrejado, chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. As ofensas vieram de todos os lados e foi de toda sorte. Porque ele estava naquele momento, meus irmãos, sendo a nossa arca de Noé, ele se colocou naquela cruz para que eu e vocês não tivéssemos que sofrer eternamente pelo que nós merecíamos. O nome disso é amor. Amor. Quem ama a ponto de fazer algo desse tamanho? Meus irmãos, e Jesus decidiu sofrer em seu corpo assim, para que a nossa consciência fosse liberta dos pecados, para que nós fôssemos libertos da culpa, da condenação, e tivéssemos agora a liberdade para servi-lo como quem anda altaneiramente. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A remissão de pecados nos protegeu, nos libertou, nos deu vida quando estávamos mortos.
E agora, meus irmãos, Cristo nos salvou dessa forma tão graciosa e bondosa, para que eu e você, em vez de nos assemelharmos aos violentos, nós nos tornemos embaixadores da paz, que voluntariamente sofrem o dano por amor a Deus, para que o mundo conheça a Deus. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, crentes que estão dispostos a sofrer o dano, em vez de causar o dano. Você é assim, meu irmão, minha irmã. A sua consciência está tão presa a Cristo, que você está disposto a sofrer para Cristo. E veja, meus irmãos, eu não estou falando só dessa violência, e aqui realmente, pensando nas aplicações finais, eu não estou pensando na violência se alguém vier e botar uma arma na sua cabeça e negue a Cristo. Porque talvez eu e você não vamos passar por isso. Mas talvez eu e você vamos sofrer vários outros tipos de violência contra a nossa consciência no dia a dia, o tempo inteiro. Nós sofreremos violências emocionais contra a nossa fé. Conversando com o irmão da nossa igreja, início do mês passado, falando que ele estava prestes a ser demitido do seu emprego, porque o chefe dele achava ele crente demais. E eu ainda perguntei para ele, meu irmão, o que você faz lá no seu trabalho? Você está dando dor de cabeça, você fica lá pregando em cima de uma mesa? Ele fala, não. Ele só viu uma postagem minha na internet. Uma postagem de crente. Nós sofreremos, meus irmãos, nesse exato momento, ataques contra a nossa consciência que vão tentar dissuadir eu e você de permanecermos firmes na nossa fé. Nós andamos nesse mundo e vivemos nessa sociedade com todo o seu conjunto de valores distorcidos que tornam as pessoas violentas. Eu já contei para vocês da minha experiência, na época ainda dos estudos universitários, quando certa vez eu fui chamado para pregar na UNB pelos nossos irmãos do Núcleo de Vida Cristã, no meio de uma grande greve ali em 2015, 2016, não me recordo bem, acho que era 2016. E aí quando a gente chegou lá, estava ali aquele ambiente, a Universidade do Amor. O amor venceu. Aí quando eu chego lá, tá aquele pessoal revoltado com placas na mão, cara fechado, não ao ódio, sim ao amor. Quebrando a UNB inteira por dentro. Que amor lindo, né? Que amor maravilhoso. Esse amor que te mata, esse eu não quero. Nós vamos sofrer ataques à nossa consciência o tempo inteiro, porque Satanás está por trás do sistema de valores do nosso mundo. Então, quando você vê todas essas mudanças culturais, esses movimentos culturais que estão acontecendo, essa impregnação sutil do marxismo cultural, essa impregnação sutil do cinismo, essa impregnação sutil da relativização dos valores, essa impregnação sutil da secularização da fé, da comercialização da fé, da tentativa de atrair pessoas para igrejas pelas falsas atrações. Meus irmãos, o tempo inteiro a minha e a sua consciência estão sendo jogadas de um lado para o outro, e a pergunta é, qual é a rocha da nossa fé, meu irmão? Qual é a âncora da nossa esperança? Será que você está tão firme em Cristo a ponto de falar, eu não vou ser levado de um lado por outro, pelas violências ao meu redor? Eu tenho orado, meus irmãos, sabendo que Efésios 6 diz que nós devemos ficar firmes contra as setas do maligno. Eu tenho orado para que o Senhor coloque o seu capacetezinho da salvação na cabeça das nossas crianças. Tem famílias hoje que têm dito, pastor, eu não quero ter filhos, nós não queremos ter filhos, porque eu não tenho coragem de colocar meus filhos nesse mundo complicado. Meus irmãos, se você já pensa assim, a sua consciência já está sendo derrotada, porque Deus disse que não somente a gente pode colocar filhos no mundo, quanto Ele protegeu, e Ele promete proteger os nossos filhos neste mundo, destacando inclusive anjos para cuidar das crianças. Nossos filhos podem ter esperança de viver num mundo babilônico, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jovens que não cederam às violências da Babilônia, à sua consciência, mas se mantiveram firmes em Cristo, jejuaram no Senhor, foram jogados dentro da fornalha, mas subsistiram porque o Senhor era com eles. Meus irmãos, a nossa consciência pode se manter firme, porque eu quero que você saia daqui hoje à noite com isso claro para você. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Toda violência já foi paga por Ele, para que nós tenhamos a convicção de que Ele é o nosso guardador. No Nepal agora, conversando com um dos missionários,
que trabalhou com uma equipe de Jocum no Haiti, disse para mim que durante o dia era aquela tensão com as guerrilhas e de noite era mais difícil ainda de dormir, porque quando eles iam dormir de noite, os haitianos passavam em dois na moto, um na frente, um na garupa, com metralhadoras na mão, metralhando a parede da casa missionária. E eles deitados lá dentro, sem saber se iriam acordar no outro dia seguinte, mas juntos, lendo a Bíblia, cantando e orando, o Salmo 3, em paz me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando você lê isso no Salmo 3, Salmo 4, na verdade, quando você lê isso, você fala assim, peraí, a minha segurança contra a violência desse mundo está em quem? Meus irmãos, nós devemos orar para que o Senhor nos proteja nesse mundo. E eu não quero falar mal aqui, porque nós temos muitos amigos e irmãos aqui, meus queridos amigos, nós temos policiais, oficiais da lei aqui, pelos quais eu sou extremamente grato ao Senhor pela vida de vocês, mas meus irmãos, eu quero falar uma coisa. A nossa segurança verdadeira não está na polícia. A nossa segurança verdadeira não está no Estado. A nossa segurança verdadeira está no Deus que prometeu proteger as nossas vidas, usando a polícia, usando o Estado, usando todas as coisas. A nossa segurança está no Senhor. E você precisa ter a sua consciência no Senhor. Nele e nele apenas. Meu irmão, minha irmã, se a minha e a sua consciência estiverem firmes e inabaláveis naquele que morreu, ressuscitou e reina nesse momento, nós poderemos, nesse mundo de violência, poderemos ser como um trem-bala, suspenso no polo positivo da salvação, avançando como um trem maglev, mais rápido que um trem maglev, rumo à cidade celestial, onde o Rei nos espera de braços abertos. O Rei nos aguarda, e enquanto estamos nessa difícil jornada, Ele tem enviado ajudadores para que nós não desistamos. Ele envia o fiel, Ele envia a esperança, Ele envia o Espírito Santo, Ele envia crentes dotados da palavra de Deus para ajudarem uns aos outros e falar, não desista, não desista, mantenha sua consciência cativa a Cristo, olhando para o autor e consumador da sua fé, sem desistir. É para isso que serve a igreja. A gente não fez essa apresentação hoje à noite aqui? Vocês vão ajudar a consciência deles e eles vão ajudar a nossa consciência. Crentes trabalhando em prol uns dos outros. Para que Cristo seja formado em nós, todo mundo dentro desse trem-bala. A cidade celestial está mais perto do que no início, quando nós cremos, meus irmãos. Que o Senhor ajude as nossas consciências a serem protegidas contra toda a violência desse mundo, e que nós mesmos, não sejamos violentos. Se você tem sofrido com violência por ser promotor da violência, confesse sua violência. Jogue sua violência aos pés de Jesus. Fala, Jesus, eu não quero ser violento contra minha esposa. Jesus, eu não quero ser violento contra os meus filhos. Jesus, eu não quero ser uma pessoa que todas as horas que eu sou provocado, eu explodo em ira, explodo em palavrões, explodo em ofensas. Não. Jesus, eu quero ser como Tu és. Eu quero, se necessário for, sofrer no meu corpo dano por amor a Ti. Se necessário for, que a minha vida seja ceifada pela mão de homens violentos por amor ao Teu nome, que assim seja, para a glória do Senhor. E o Senhor nos ajudará pelo poder dEle. Seja no Brasil, no Nepal, na Alemanha, na Asa Sul, na Ceilândia, em Itaguati, não importa. Se a consciência estiver presa a Cristo, eu e você brilharemos a luz de Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nós juntamos as nossas vozes, a igreja sofredora espalhada no mundo nesse momento. Juntando nossas vozes ao salmista, quando no Salmo 140 ele disse, livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Senhor Deus, nós pedimos que, enquanto o Senhor nos guarda dos caminhos do homem violento, que pela palavra dos Teus lábios nós sejamos encontrados fiéis, Senhor. Então dá-nos a honra de usar a nossa consciência com responsabilidade, Senhor. Que nós sejamos um povo
que, em vez de sucumbir ao perigo de consciências quebradas, que nós sejamos uma comunidade de pessoas conscientes da nossa identidade cristã. Que Jesus nos ajude a usar a própria liberdade que temos em Cristo, de uma consciência no Senhor livre, mas que seja uma liberdade pautada pela verdade, que os limites da nossa liberdade sejam sempre a tua verdade, o teu amor, e que isso seja a base da nossa alegria, para que jamais ultrapassemos os limites da nossa responsabilidade moral, da nossa responsabilidade salvífica diante do Senhor. Isso seria demasiadamente perigoso. Senhor, então que as nossas consciências estejam ao teu serviço, ao teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.